olha só, o que vem trazendo o artigo, né? Os artigos aqui que eu coloquei, 490 e seguintes. Então, 490 diz, salvo estipulação em contrário. Se já começa falando isso, é óbvio que é um preceito de ordem privada, porque as partes podem convencionar diferentemente. Mas se elas não convencionarem, qual que vai ser a regra? As despesas da escritura ficarão a cargo, as despesas da escritura e registro ficarão a cargo do comprador e a cargo do vendedor as despesas da tradição, isso se as partes não convencionarem contrariamente. 491. Preste muita atenção. Diz aqui: não sendo a venda a crédito. Não sendo a venda a crédito. O que ele está querendo dizer aqui? Especificamente aqui. Não sendo a venda à vista, ou seja, você pagando em diversas prestações. O vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Antes de receber o preço. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no roteiro de aula de vocês. Deixa eu ver. Parará. Não. Coloquei sim. Por quê? Qual que é a regra? E algo que vocês já tinham estudado. A regra é da exceção do contrato não cumprido. Lembram? Lá do 476 e do 477? 476 traz a exceção do contrato não cumprido, exceptional adimplente contractus. E o 477 traz a exceção do contrato não cumprido parcialmente, exceptional hit adimplente contractus. Essa é a regra, por mais que tenha o nome de exceção, ou seja, eu não posso exigir que você cumpra com a sua obrigação se eu ainda não cumprir com a minha. Essa é a regra. E o 491, ele coaduna com essa regra da exceção do contrato não cumprido. Por quê? Quando ele diz lá, e eu volto novamente para 491 do Código Civil. Olha lá, quando diz que não sendo a venda a crédito, ou seja, sendo a venda feita em diversas prestações, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Sim, porque isso coaduna com a regra que por acaso se chama exceção do contrato não cumprido. Aí você vai me perguntar, Laura, existe uma regra? Falei errado. Aí você vai me perguntar, Laura, existe alguma exceção a essa regra do 491? Laura, existe uma exceção a essa regra do 491 que coaduna com a regra que por acaso se chama exceção do contrato não cumprido? Então, imagina aqui mentalmente, qual que é a regra? 491 mais o 476 e o 477. O que fala o 476? Exceção do contrato não cumprido. O que fala o 477? Exceção do contrato não cumprido parcialmente. Isso daqui é a regra. 491 e as exceptions non adimplente contractus, do 476 e do 477. Isso daqui é a regra. Existe uma exceção a essa regra? Sim. Como que se chama essa exceção? Cláusula solve et repete. Cláusula solve et repete. Tá aqui no nosso roteiro de aula, tá? Vide aqui a cláusula solve et repete. Eu acho que eu vou colocar aqui para vocês um link explicando melhor isso, até para vocês verem como é que escreve e tudo mais, mas basicamente a cláusula solve et repete é uma exceção à regra. Qual regra? Do 491. A cláusula solve et repete é uma exceção à regra. A regra do 491 e a regra que por acaso se chama exceção do contrato não cumprido. Então, eu também quero que vocês assimilem isso daí muito bem, porque eles adoram colocar isso em prova de concurso. Olha só, até para vocês entenderem isso e anotem aí essa observação. É possível ter cláusula solve et repete.
Calma aí que meu... Ah, achei. Olha só. É possível, olha a questão que caiu, né, numa prova CESP. Em virtude do princípio da autonomia da vontade, admite-se que seja inserida no contrato de compra e venda de bem móvel pactuado entre particulares a cláusula solvente repete? Tá certo. Sabe por quê? Isso aqui é importante. Pelo seguinte aspecto. Em alguns tipos de contrato, quais? Olha só, contratos de consumo e contratos de adesão, não é possível cláusula solvente repete. Então, por isso que a questão está certa, porque eles colocaram assim, em virtude do princípio da autonomia privada, admite-se que seja inserida no contrato de compra e venda de bem móvel pactuada entre particulares. Se fosse, né, um contrato de adesão ou um contrato de consumo, não é possível a cláusula solvente repete, ok? Eu vou colocar esse linkzinho aqui para vocês analisarem. Vamos para o próximo.